Fala pessoal, tudo bom? Então eu vou estar gravando com vocês aqui a elaboração de um planejamento aí de treinamento de endurance, não ter tantas sessões aí de treinamento contínuo e intervalados, para que depois vocês possam conjugar isso daí num planejamento junto com os treinamentos de força que a gente já discutiu, ok? Então eu vou compartilhar minha tela do Excel lá, com a planilha específica do treinamento de endurance e a gente vai ver como é que a gente pode preencher ela, beleza? Então, legal. Na planilhinha, aqui vocês vão encontrar algumas abas, né, basicamente destinadas aos métodos de treino. Então, você vai ter uma abinha aqui dos métodos contínuos, outra com os intervalados pausa passiva e outra com intervalado pausa ativa, ok? Como parâmetro de prescrição de intensidade, né, eu escolhi, basicamente, aí pelo que eu leio aí na literatura, prescrever a intensidade pela velocidade do limiar, ok? Então, um pré-requisito básico para você utilizar essa planilha, basicamente, é você saber avaliar a velocidade limiar anaeróbio aí do seu atleta, do seu aluno, enfim, tudo mais. A planilha é editável. Depois, obviamente, você pode colocar ali se você tem uma velocidade de prova, se você tem uma velocidade de ponto de compensação respiratório, enfim, não importa. Você pode editar ali. E eu, particularmente, coloquei ali limiar anaeróbio ou limiar ventilatório, não importa como vocês vão chamar aí, ou L1, ali também como parâmetro de prescrição de intensidade. Mas a planilha ela é editável e depois você pode efetivamente modificar isso daí, ok? Então aqui eu coloquei uma seção exemplo do método contínuo, onde, por exemplo, essa pessoa não é atleta, uma pessoa recreacionalmente ativa, aí vamos supor, né, que tem um limiar anaeróbio de 8 quilômetros por hora, bem baixinho aí, ok? E essa pessoa vai fazer um tempo de sessão de 20 minutos e você tem que determinar a intensidade que ela vai fazer. Então aqui, efetivamente, eu coloquei um exemplo da pessoa estar fazendo 10% abaixo dessa velocidade limiar. Né? O limiar já é uma intensidade baixa do exercício, todo mundo já sabe isso das aulas de fisiologia do exercício, de treinamento e tal, tudo mais. Então aqui é um treino muito, muito, muito tranquilo. Então, pela velocidade do limiar que você coloca, pelo percentual, pela distância, a planilha ela vai estar calculando automaticamente velocidade de treino e a distância percorrida na sessão. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aí eu coloquei exemplo aqui para 5 sessões, ok, de treinamento. Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui e modificar essa sessão aqui para 40 minutos e a pessoa vai estar fazendo um treino na velocidade do limiar, 100%. Mas aqui, só a título de ilustração, para a gente ver o funcionamento da planilha, eu vou mudar para 10% acima da velocidade do limiar. Então, a pessoa vai estar correndo aqui, 8,8 km por hora, bem desconfortável essa velocidade. Vai dar um treino com a distância percorrida de 5.800 metros, 40 minutos da sessão foi basicamente o que foi prescrito. E aí vai, se você tem alunos aí com diferentes velocidades de limiar, você pode ir modificando basicamente esses parâmetros e o que está em vermelhinho na planilha é o que ela já calcula automaticamente, ok? Então aqui você não precisa efetivamente mudar nada, tá? Uma coisa que é importante, a planilha, ela não monta um treino para você, né? Algumas pessoas me perguntaram quando eu disponibilizei pela primeira vez, né? Assim, pô, eu quero aprender a usar essa planilha, como é que eu faço para aprender a prescrever os treinos de endurance, assim, né? Isso você tem que estudar nas aulas de fisiologia, você tem que estudar nas aulas de treinamento. A planilha, basicamente, ela só vai obedecer os comandos que você colocar, é só um molde, né? Depois que todo mundo se entender o funcionamento, faz a sua planilha especificamente, né? Eu não gosto de dar moldes engessados, é só um exemplo, né? Mas eu acho legal, todo mundo tem que ter pelo menos um primeiro exemplinho aí de montar treino para sair do zero, né? Mas assim, para efetivamente você aprender a montar treino nas aulas de fisiologia do exercício, bioquímica e de treinamento, ok? Então vamos ver um outro treino aqui que eu coloquei. Os famosos intervalados, né? O HIIT, né? Tem basicamente dois tipos de HIIT, tá, gente? Pausa passiva e pausa ativa, né? Depois as pessoas ficam
divagando, tem CIT, tem 200 mil siglas aí de HIIT. Basicamente, gente, essas variações de HIIT que tem aí são variações, esses nomes novos que o pessoal dá, são nomes para efetivamente treinos de diferentes volumes, diferentes intensidades. Basicamente isso. Mas tudo é treinamento intervalado. E aí, dependendo da intensidade, da duração do estímulo, o nome que você vai dar, sinceramente, para mim não importa. Eu acho que isso aí está até confundindo mais as pessoas do que efetivamente ajudando. Seria mais fácil colocar, você está fazendo um treinamento intervalado e as diferentes volumes, diferentes intensidades que você vai prescrever, aí vai prescrever, aí fica a critério de cada um, ok? Então vamos lá. Tem aqui o intervalado pausa passiva. Então, quais são as variáveis que a gente tem que manipular? No treinamento intervalado, mesma coisa. Eu usei como parâmetro aqui a velocidade limiar, que já discuti com vocês. Você tem que prescrever o número de estímulos, né? Que eu chamei aqui, por exemplo, de sprints, né? 6, que eu dei nessa sessão aqui de exemplo. Você tem que prescrever a duração desses sprints, qual vai ser a intensidade desses sprints e qual vai ser o tempo de pausa. Nesse caso aqui, pausas passivas. Então, aqui está a sessãozinha exemplo. Vou usar essa outra sessão aqui para modificar. Vou colocar 10 sprints de 1 minuto. Nossa, aqui está o dobro da velocidade linear, judiamos da pessoa. Vamos colocar 50% acima. E o tempo de pausa passiva de 2 minutos. Beleza, a planilha, mesma coisa. Ela já calcula para a gente a distância percorrida e o tempo da sessão. Tá? Como é que eu vou saber especificamente esses parâmetros, quanto que eu tenho que dar de pausa, quanto que eu tenho que dar de tempo de estímulo? De novo, gente, aulas de fisiologia e aulas de treinamento. Né? Aí tem inúmeros cursos, tem inúmeros livros a respeito disso que vocês podem divagar sobre as diferentes formas de você manipular as variáveis do treinamento intervalado. A planilha só vai obedecer o que você colocar lá. Né? A gente falava que o papel aceitava tudo, mas o Excel também aceita tudo. Vamos lá para o outro método. O outro intervalado é o intervalado pausa ativa, ok? Então, mesma coisa. Então, eu coloquei aqui, basicamente, as variáveis que a gente tem que manipular, que são o número de sprints, o tempo dos sprints, a intensidade desses sprints, o tempo de pausa. Só que agora, como é um intervalado e tem pausa ativa, o indivíduo vai continuar fazendo exercício durante a pausa, você tem que prescrever também a intensidade aí dessas pausas, né? Não só o tempo de pausa, mas a intensidade. Então, vamos pegar, além da sessão 1, da sessão exemplo, uma sessão 1 para a gente manipular aqui, ó. 10 sprints de 1 minuto, intensidade 50% acima do limiar, com tempo de pausa também de 1 minuto, mas eu vou colocar 20% abaixo do limiar, 80% aqui, ó. Então tá aí, beleza. As velocidades dos sprints, da pausa, a distância percorrida no treinamento e o tempo total da sessão, contabilizando o número de sprints e aí efetivamente número de pausas. Ok? Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu basicamente esse funcionamento aí da sessão, das sessõezinhas que eu estou colocando? Né? Aí outra coisa legal que eu fiz aqui na planilha, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo, foi uns comparativos, né? Você pode fazer comparações entre treinamentos intervalados e treinos contínuos. Aí você já entendendo a dinâmica de como eu elaborei lá a outra parte, você pode ficar brincando aqui e tudo mais, né? Aí, mais se você quiser dar um exemplo para os seus alunos, se você, o professor, quiser usar esses gráficos em sala de aula, tal, para exemplificar as diferenças entre os métodos, isso também já tem nos papers, né, que o professor especificamente vai ter vários outros exemplos além dessas aqui que eu coloquei. Mas, enfim, aí fica essa dica aí também, essa funcionalidade que eu coloquei também, espero que ajude. Tá? Outra coisa bacana que eu coloquei aqui nessa planilha, pelo menos para mim, é bacana, né? Foi a elaboração dos microciclos, né? E de um mesociclo de treinamento de endurance, né? Aqui eu limitei especificamente para um, tá? Eu trunquei aqui, depois quem tiver dinâmica aí com o Excel pode colocar vários e vários outros mesociclos aí para compor o seu macro, enfim, tudo mais. Mas a distribuição que eu fiz aqui nos mesociclos, nos micros, foi o seguinte, ó.
eu coloquei aqui os dias da semana em linha e distribuí aqui os métodos de treino. E os controles de carga eu coloquei aqui. Então, aqui, isso é totalmente editável, né? Isso aqui é um exemplo que eu dei no primeiro micro, exemplo só, onde a pessoa está fazendo 4 treinos contínuos, né? Intercalados aí por um determinado intervalo, aqui, ó, 48 horas, ok? E aqui eu já deixei disponível também, se você quiser montar treinos intervalados, pausa passiva, e quiser montar treinos intervalados, pausa ativa. A única coisa que você tem que fazer é indicar esses treinos aqui, especificamente, onde que eles vão estar sendo realizados, e depois você elaborar esses treinos aqui, ó. Então, nesse exemplo que eu dei, né, eu coloquei aqui, ó, mais uma vez, tem que saber a velocidade limiar da pessoa, tal. Tem que colocar essa informação aqui, não adianta não colocar a velocidade limiar, tá? Desculpa, tem que colocar aqui, ó, onde está no vermelhinho, ok? E depois editar aqui as sessões aqui, esses controles de carga que já não precisa mais editar, ele que vai controlar automaticamente, ok? E aí depois, o exemplo que eu dei, eu coloquei os treinamentos intervalados só no quarto micro, ok? Não estou falando que isso aqui é uma regra, tá? É só um exemplo que eu dei. Depois você vai montar da forma como você quiser. Mas eu quero fazer um meso que só tenha treinamento intervalado. Fica a seu critério. Ok? Eu quero fazer meso, um micro aqui que tenha 2 intervalados e um contínuo. Fica a seu critério. A planilha é totalmente editável. Ela é só... Coloquei esses exemplos aí, trunquei em 4 sessões para cada método. Mas depois que você quiser editar ela, você edita tranquilamente ali, ok? Então, voltando lá, eu dei um exemplo aqui também do quarto micro, que aí já vai ter 2 sessões de treinamento, duas sessões intervaladas, pausa passiva, e uma intervalada, pausa ativa. E uma sessão de treinamento contínuo. Aí o contínuo 4 eu editei para cá, e os intervalados tem que ter colocado aqui, ó, especificamente nas abinhas, nos espaços que eu coloquei para montar os treinos intervalados. Então, o HIIT, pausa passiva 1 e o 2, eles vão estar elaborados aqui. E o pausa ativa, basicamente, ele vai estar aqui, ok? E aí, você montando tudo isso daqui nos micros, automaticamente ele já vai fazer o controle para você no meso. Então, esse meso que eu montei, olha aqui, ó, ele teve uma dinâmica de aumentar o tempo da sessão até o terceiro micro, diminuir isso daqui no quarto, fazer um polimentozinho aí. E a intensidade, basicamente, ela se manteve e aumentou aqui no quarto microciclo, ok? Na distribuição total, o treinamento intervalado foi 7% dos treinamentos, os contínuos 93%, né? Na distribuição do meso, aí os volumes dos treinos contínuos, dos intervalados, enfim, e tudo mais. Depois disso daí, fica a critério de cada um, né? Daquilo que estudou efetivamente na literatura, do que acha condizente da elaboração dos treinamentos, das distribuições de carga, da elaboração da periodização. Isso eu não tenho como dar engessado para todo mundo, porque, obviamente, isso é o que dá liberdade para cada um estar elaborando os seus diferentes métodos de treinamento, seus diferentes programas e as distribuições aí de carga, efetivamente. Tudo bem? O que, efetivamente, a gente tem dessas 2 planilhas, a de força e de endurance, que eu coloquei, né? Agora, para montar os treinos concorrentes, né? Montar o treino de força e o treino de endurance, o conselho que eu dou, assim, não mistura tudo nessas planilhas, não. Entendeu? Faz uma planilha só de treino de força, uma planilha de treino de endurance e distribui os treinos seus na semana. Mas, assim, uma experiência que eu tive, eu não consegui fazer, eu achei muito bagunçado colocar os 2 treinos ao mesmo tempo, de força e endurance, porque são controles de carga diferente, enfim. Se alguém conseguir fazer, aí beleza. E eu não gostei, eu achei muito bagunçado as 2 planilhas, então eu preferi trabalhar com 2. Então, se a pessoa vai fazer treino de força, eu pego uma, se vai fazer o treino de endurance, eu pego a outra, e distribuo as sessões ali na semana e faço os controles aí basicamente separados, tá? E aí você, estudando o treinamento concorrente, você analisa se você vai querer mais ou menos concorrência. Não, o importante é ter um bom controle de carga
O importante é você efetivamente ter segurança daquilo que você está prescrevendo, legal? E passar isso para o seu paciente, passar isso para o seu aluno, para o seu atleta, enfim, tudo mais. Né? Aprendi a falar paciente, né? Com o pessoal da nutrição, com os médicos aí que a gente trabalha. Antes eu não falava paciente, só falava atleta. Aí passei a falar atleta e aluno. Hoje tem atleta, aluno e paciente. Desculpa a brincadeira, gente, beleza? Bom, espero que tenha ajudado aí efetivamente as planilhas. Tem um link específico aí onde elas estão divulgadas, aí no meu perfil no Instagram. E esse, obviamente, essas planilhas para o pessoal aí que fez parte da consultoria que eu dei aí da periodização, elas estão disponibilizadas na pastinha que a gente compartilhou. Beleza, gente? Abração, até mais.